6 anos. Foi quanto tempo Annelise precisou para voltar a respirar sem medo, para reconstruir sua vida, longe do homem que quase a destruiu. Ela tinha uma floricultura, um sorriso de volta no rosto e a certeza de que o pesadelo havia ficado para trás. Até que uma manhã, uma carta anônima apareceu na porta. Você não deveria ter me colocado lá dentro. Ele estava livre. E Sebastian, o policial que a salvou, naquela noite terrível anos atrás, e por quem ela ainda sentia algo que não conseguia nomear, agora era a única barreira entre ela e a vingança que vinha a caminho. Se você quer descobrir o que acontece quando o passado bate à porta, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários. De onde você está ouvindo essa história? Vamos começar juntos. A manhã de terça-feira começou como todas as outras. Annelise abriu as portas da floricultura às 7 em ponto, como fazia há 6 anos. O cheiro de terra úmida e pétalas frescas invadiu a rua enquanto ela ajeitava os vasos na calçada. Aquele aroma era sua vitória. Silenciosa, cada flor que desabrochava era prova de que ela tinha sobrevivido. Campos Verdes acordava devagar, como toda cidade pequena do interior. Dona Helena já estava na janela do 2º andar, acenando com o cafezinho na mão. O padeiro passou empurrando o carrinho de pães quentes. Annelise sorriu de volta, respirando fundo. 6 anos. 6 anos de paz conquistada dia após dia, pétala após pétala. Foi então que viu o envelope. Estava preso na porta, sem remetente, sem selo. Apenas seu nome escrito à mão, com letras que ela não reconheceu de imediato, mas que despertaram algo antigo e gelado no fundo do peito. Ela olhou para os lados antes de abrir, como se alguém pudesse estar observando. Dentro, um único papel dobrado. Você não deveria ter me colocado lá dentro. As mãos dela tremeram. O papel escorregou dos dedos e caiu no chão como uma folha morta. Annelise deu um passo para trás, como se a frase pudesse saltar do papel e agarrá-la pelo pescoço. O coração disparou, a respiração falhou. Não agora. Não depois de tudo que ela tinha lutado para construir. Ela recolheu o papel com as pontas dos dedos, amassou e jogou no lixo com força, tentando convencer-se de que era trote e coincidência, qualquer coisa menos o que realmente parecia ser. Entrou na loja, trancou a porta e encostou-se nela, fechando os olhos. Contou até 10. Respirou fundo como a terapeuta tinha ensinado. Voltou ao trabalho, as mãos ainda trêmulas enquanto cortava hastes de rosas, mas a frase ecoava. Você não deveria ter me colocado lá dentro. Horas depois, quando o sino da porta tocou e ela ergueu os olhos, não era um cliente, era Sebastian Carvalho. Ele estava de uniforme, o boné na mão, a expressão cuidadosa demais para ser uma visita casual. Annelise sentiu o estômago afundar. Ela conhecia aquele olhar, conhecia a tensão nos ombros dele, a forma como ele escolhia as palavras antes de falar. Annelise, ele disse, e só pelo tom ela soube. Algo tinha acontecido. O que foi? A voz dela saiu mais fraca do que pretendia, quase um sussurro. Sebastian respirou fundo, como se estivesse preparando as palavras com cuidado, tentando encontrar a forma menos dolorosa de dizer o que precisava ser dito. Dante Moreira recebeu liberdade condicional. Foi solto há 3 dias. O chão fugiu debaixo dos pés dela. Annelise agarrou-se ao balcão, sentindo o mundo girar, as paredes se fecharem ao seu redor. 6 anos. Ele deveria cumprir 10. Como? Por quê? Por que ninguém a avisou? Sebastian continuou falando. Algo sobre bom comportamento, revisão de pena, condicional vigiada. Mas ela não conseguia ouvir direito. O zumbido nos ouvidos era alto demais, abafando tudo. Ele não pode se aproximar de você, Sebastian disse, dando um passo à frente, os olhos fixos nela. Há uma ordem de restrição. Ele sabe disso. Estamos monitorando. Monitorando, ela repetiu, com uma risada amarga que saiu mais como um soluço. Como monitoraram quando ele quebrou minha costela? Quando me trancou no banheiro por 2 dias? Quando... Ela parou. Não ia reviver aquilo. Não agora. Não na frente dele. Não na frente de ninguém. Sebastian estendeu um cartão, o gesto lento, respeitoso. Meu número pessoal. Qualquer coisa, qualquer hora você me liga. Não importa se é madrugada, não importa o motivo. Annelise olhou para o cartão como se fosse veneno
como se pegar aquilo significasse admitir que precisava de proteção, que não era forte o suficiente para se defender sozinha. Eu não preciso de proteção, Sebastian. Já me salvei uma vez. Posso fazer de novo. Eu sei que pode, ele disse a voz baixa, firme, sem julgamento. Mas não precisa fazer sozinha. Ela não pegou o cartão. Apenas virou-se e fingiu arrumar os arranjos de rosas que já estavam perfeitos, as mãos ocupadas para disfarçar o tremor. Sebastian ficou parado por um longo momento, o cartão ainda estendido no ar. Depois, com um suspiro silencioso, colocou-o no balcão ao lado do vaso de girassóis e saiu sem dizer mais nada. Annelise esperou a porta fechar antes de desabar. Apoiou as mãos no balcão, a cabeça baixa, tentando segurar as lágrimas que ardiam nos olhos como brasas. Não, ela não ia chorar. Não ia deixar que o medo voltasse a governar sua vida. Tinha trabalhado tanto para chegar até ali, para reconstruir cada pedaço de si mesma que ele tinha quebrado. Mas quando fechou a loja naquela noite e saiu para trancar o portão, o medo já estava lá, esperando por ela como uma sombra antiga. As flores, todas as flores do jardim frontal, tinham sido arrancadas. Pétalas vermelhas, brancas e amarelas cobriam a calçada como um tapete sangrento, formando um caminho macabro que levava direto até a porta dela. Annelise congelou, o ar preso nos pulmões, o coração batendo tão forte que ela podia ouvir o pulso nos ouvidos. No meio da destruição, preso na maçaneta, havia um bilhete. Suas mãos tremiam quando ela o pegou. As letras eram as mesmas da carta da manhã. Flores morrem. Você também. Annelise não conseguiu se mexer. Não conseguiu gritar. Ficou ali, paralisada, olhando para as pétalas que pareciam pulsar sob a luz dos postes, como se cada uma delas sangrasse as horas de trabalho. O suor, as lágrimas que ela tinha derramado para fazer aquele jardim crescer. Tudo o que ela tinha plantado com as próprias mãos. Tudo o que ela tinha cuidado como se fossem filhos. Destruído. Annelise! A voz veio de longe, mas se aproximou rápido. Sebastian. Ela ouviu os passos apressados na calçada, o som das botas batendo no concreto. Ele corria, vindo da viatura estacionada na esquina. Porque, é claro, ele estava vigiando, sempre esteve. Quando chegou perto e viu a cena, seu rosto se fechou numa expressão que ela nunca tinha visto. Antes, raiva, pura e contida. Entre na viatura, ele disse, segurando o braço dela com cuidado, mas com firmeza suficiente para tirá-la daquela paralisia. Annelise não resistiu. Deixou-se ser guiada até o carro, as pernas bambas, a mente desconectada do corpo, como se estivesse assistindo tudo de fora, de longe. Entrou no banco do passageiro e ficou ali, tremendo. Enquanto Sebastian ligava para a perícia, sua voz firme e profissional, cortando o silêncio pesado da noite. Ela olhou pela janela. As pétalas ainda estavam lá, espalhadas como um aviso macabro, como uma promessa de que o pior ainda estava por vir, e pela primeira vez em 6 anos, Annelise percebeu algo que a aterrorizou mais do que qualquer ameaça. Talvez, só talvez, ela não conseguisse fazer isso sozinha. Sebastian desligou o telefone e olhou para ela. Os olhos dele estavam cheios de algo que ela não conseguia nomear. Preocupação? Sim, mas também algo mais profundo, mais antigo. Vou ficar aqui até a perícia chegar. Depois te levo para casa. Você não vai dormir sozinha essa noite. Annelise não respondeu. Apenas fechou os olhos e tentou lembrar como era respirar. 3 dias se passaram desde que as flores foram destruídas. 3 dias em que Annelise mal conseguiu dormir, mesmo com Sebastian dormindo no sofá da sala, mesmo com as novas câmeras instaladas, mesmo com todas as fechaduras trocadas e trancas extras nas janelas. Cada ruído na rua a fazia pular. Cada sombra que passava pela vitrine acelerava. Seu coração como um tambor descompassado. Ela estava exausta, mas pelo menos estava no controle. Ou era isso que repetia para si mesma toda manhã ao se olhar no espelho, tentando reconhecer a mulher que encarava de volta. O problema era Sebastian. Ele aparecia todos os dias. Na hora do almoço, passava casualmente em frente à floricultura. Acenava pela janela. Perguntava se estava tudo bem. No final da tarde, estacionava a viatura do outro lado da rua e ficava ali, fingindo revisar papelada, mas com os olhos sempre voltados para a loja, sempre atento.
Annelise sabia o que ele estava fazendo, e aquilo a irritava tanto quanto a confortava. Era como se duas partes dela estivessem em guerra. Uma querendo se agarrar à segurança que ele oferecia, outra lutando com todas as forças para provar que não precisava de ninguém. Na manhã de sexta-feira, ela não aguentou mais. Trancou a loja no horário do almoço e foi até a delegacia, cada passo uma batalha contra a voz na cabeça, que dizia para voltar, para deixar quieto, para não criar confusão. Sebastian estava na mesa dele, digitando algo no computador, a testa franzida em concentração. Quando a viu entrar, ele se levantou imediatamente, a cadeira raspando no chão. Annelise, aconteceu alguma... Eu não pedi um protetor pessoal. Ela cortou, cruzando os braços na frente do corpo como um escudo. Ele piscou, surpreso pelo tom afiado, pela dureza que ela forçou na voz. Eu sei. Então por que você aparece na minha rua todo dia? Por que fica estacionado em frente à loja, como se eu fosse desabar a qualquer momento? Sebastian respirou fundo, e ela viu o esforço que ele fazia para escolher as palavras certas, para não deixar a emoção transbordar. Porque é meu trabalho. Não é. Ela rebateu, dando um passo à frente. Seu trabalho é patrulhar a cidade inteira. Não vigiar uma pessoa como se ela fosse incapaz de se cuidar. Ele deu um passo à frente também, a voz baixa, mas firme, carregada de algo que fez o coração dela apertar. Annelise, eu atendi sua ocorrência 6 anos atrás. Eu vi você naquele chão. Vi o sangue. Vi o medo nos seus olhos. Vi o que ele fez com você. E jurei para mim mesmo, não para você, para mim, que se um dia ele voltasse, eu estaria lá. Não porque você é fraca, mas porque ninguém deveria enfrentar isso sozinho. As palavras dele a atingiram como um soco no peito, roubando-lhe o ar dos pulmões. Ela lembrou daquela noite. Lembrou do rosto dele, tão jovem então, tão chocado ao vê-la encolhida no canto daquele apartamento. Lembrou de como ele tinha segurado a mão dela enquanto a ambulância chegava, repetindo sem parar que estava tudo bem agora, que ela estava segura, que ele não ia deixar ninguém machucá-la de novo. Eu não sou mais aquela mulher, Annelise disse, a voz tremendo apesar do esforço para mantê-la firme. Eu sei, Sebastian respondeu, os olhos fixos nela, com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Você é muito mais forte, mas isso não significa que precisa enfrentar tudo sozinha. Força não é sinônimo de solidão. Ela desviou o olhar, sentindo as lágrimas queimarem, recusando-se a deixá-las cair ali, na frente dele, na delegacia cheia de gente. Eu só não quero voltar a ser fraca. Não quero depender de alguém e descobrir que ele pode me decepcionar, que pode me machucar, que pode me deixar. As palavras ficaram presas na garganta, mas Sebastian entendeu mesmo assim. Aceitar ajuda não é fraqueza, Annelise. Ele disse suavemente. É coragem. É confiar quando você já foi traída. Não existe nada mais corajoso que isso. Annelise não respondeu. Apenas saiu da delegacia, deixando Sebastian parado ali, observando-a ir embora, o peso de tudo que não foi dito pairando entre eles como fumaça. Naquela noite, Mariana apareceu na casa de Annelise com vinho e uma sacola de salgadinhos. A melhor amiga entrou sem pedir licença, como sempre fazia desde que se conheceram na escola, e sentou-se no sofá como se fosse a dona do lugar, chutando os sapatos para o lado e encolhendo as pernas debaixo do corpo. Você está com uma cara péssima, Mariana disse, servindo 2 taças generosas de vinho tinto. Obrigada. Exatamente o que eu queria ouvir. Annelise respondeu, mas aceitou a taça e tomou um gole grande demais, sentindo o líquido queimar a garganta. Mariana sorriu, mas logo ficou séria. Aquela expressão que Annelise conhecia bem demais, a de quem tinha algo importante para dizer e não ia embora até falar. Annelise, você precisa aceitar ajuda? O Sebastian só está tentando... Eu sei o que ele está tentando, Annelise interrompeu, colocando a taça na mesinha de centro com mais força do que pretendia. Ah, e eu não preciso disso. Você confunde independência com teimosia. E você confunde preocupação com intromissão. Mariana suspirou, tomando um gole do vinho, os olhos fixos na amiga com aquela paciência irritante que só quem realmente se importa consegue ter. Você tem medo de voltar a ser aquela mulher? Eu entendo, mas Annelise,
Aquela mulher era forte o suficiente para denunciar. Você não era fraca. Você estava sobrevivendo da única forma que podia. E agora você está fazendo de novo. Sobrevivendo. Mas sobreviver não é viver. As palavras ecoaram no silêncio da sala. Annelise fechou os olhos, sentindo o peso de 6 anos de culpa e medo, pressionando o peito como uma pedra. E se eu deixar ele me ajudar e eu voltar a depender de alguém? E se eu perder tudo de novo? E se eu me entregar e descobrir que cometi o mesmo erro? E se não perder? Mariana rebateu, inclinando-se para a frente. E se dessa vez for diferente? E se ele for diferente? Annelise não tinha resposta para aquilo. Apenas abraçou a almofada contra o peito e deixou o silêncio responder por ela. Mariana esperou um momento antes de continuar. A voz mais suave agora, quase um sussurro. Você sabia que o Sebastian está apaixonado por você há 4 anos? A almofada escorregou das mãos de Annelise e caiu no chão. Ela olhou para a amiga boquiaberta, o coração dando um salto estranho no peito. O quê? Mariana se sentou mais ereta, tomando outro gole de vinho, como se precisasse de coragem para continuar. 4 anos, Annelise, desde que você já estava em recuperação. Ele voltou aqui para comprar flores para o túmulo da mãe dele e, bem, nunca mais parou de vir. Toda semana, sempre com uma desculpa diferente, mas sempre voltando. Annelise sentiu o rosto esquentar. Lembranças começaram a se reorganizar na mente dela como peças de um quebra-cabeça que ela nunca tinha percebido estar montando. As visitas frequentes, a forma como ele sempre perguntava como ela estava, mas nunca de forma invasiva. Os girassóis que ele comprava toda semana, sempre dizendo que eram para alguém especial. E ela sempre assumindo que era para uma namorada. Ele te pediu para sair há 2 anos. Mariana continuou, observando a reação da amiga com atenção. Você não lembra? E então, como uma onda que vem de longe e quebra de repente na praia, a memória voltou. Era uma tarde de outubro. O céu estava alaranjado. Aquela luz dourada que fazia tudo parecer um pouco mágico. Sebastian tinha entrado na loja, com um buquê de girassóis já pronto, o que era estranho, porque ele sempre escolhia as flores uma por uma, com cuidado, como se cada escolha importasse. Ele estava nervoso. Annelise percebeu pela forma como ele passava a mão no cabelo, evitava o olhar dela, mexia no bolso do uniforme. Annelise, ele tinha dito. Finalmente reunindo coragem, a voz saindo um pouco rouca. Eu sei que talvez não seja a hora certa. E eu entendo se a resposta for não. Mas você gostaria de jantar comigo algum dia? Não como policial, não como cliente. Só eu. Ela tinha congelado. O coração disparou, mas não de esperança. De pânico. A ideia de sair com alguém. De confiar de novo. De se permitir sentir algo além do medo que tinha se tornado sua companhia constante. Era aterrorizante demais. As mãos dela começaram a tremer. A respiração ficou presa. E tudo o que ela conseguiu ver foi Dante. A forma como tudo tinha começado tão bem, tão normal até que não era mais. Eu não posso, Sebastian. Ela tinha respondido, a voz baixa, quase inaudível. Não estou pronta. Talvez nunca esteja. Ele tinha ficado em silêncio por um longo momento, os girassóis ainda na mão, aquelas flores grandes e amarelas que pareciam brilhar, mesmo quando tudo ao redor estava cinza. Depois sorriu, um sorriso triste, mas compreensivo, sem ressentimento. Então vou esperar até que esteja, ele tinha dito, a voz firme apesar da decepção nos olhos. Ou vou esperar para sempre. Ambos estão bem para mim. E saiu deixando os girassóis no balcão, como sempre fazia. E Annelise tinha colocado aquelas flores num vaso, levado para casa, cuidado delas até murcharem, sem nunca entender por que doíam tanto ao olhar para elas. Annelise piscou voltando ao presente. Mariana a observava com atenção, esperando. Ele nunca desistiu de você, a amiga disse suavemente. Saes-me mesmo depois que você disse não. Mesmo depois que você deixou claro que não queria nada. Ele continuou vindo, continuou cuidando, continuou esperando. Não porque é idiota ou desesperado, mas porque te ama de verdade. Do tipo de amor que não exige nada em troca. Por que você está me contando isso agora? Annelise perguntou, a voz falhando. Porque você está deixando o medo decidir por você de novo. Mariana respondeu, colocando a mão sobre a da amiga. E porque, querendo ou não, ele está aqui.
protegendo você. Não porque é obrigado, mas porque te ama. E você merece saber disso antes de afastá-lo de novo. Annelise não soube o que responder. Apenas voltou a abraçar a almofada, sentindo algo se mover dentro do peito. Algo que não era medo, mas que ainda a assustava. Quando Mariana foi embora, já passava das 10 da noite. Annelise ficou acordada, deitada na cama, olhando para o teto, pensando em girassóis, em sorrisos tristes, em um homem que esperava sem cobrar nada. E pela primeira vez em anos ela se perguntou, e se, naquela tarde, enquanto organizava os arranjos na vitrine, Annelise viu Sebastian do outro lado da rua. Ele estava ajudando uma senhora idosa a atravessar, segurando a sacola dela com uma mão e o braço dela com a outra, conversando e sorrindo enquanto caminhavam devagar. A cena era tão simples, tão gentil, que algo se moveu dentro do peito de Annelise. Uma sensação estranha, quase esquecida, como uma semente antiga começando a germinar. Ela o observou depois, quando ele se abaixou para conversar, com uma criança que tinha derrubado o sorvete na calçada. Sebastian tirou dinheiro do próprio bolso e comprou outro sorvete para o menino, que saiu pulando de alegria, a tristeza transformada em risadas. Quem era aquele homem, afinal? Não era só o policial que cumpria ordens. Não era só o protetor que seguia protocolos. Era alguém que escolhia a gentileza, mesmo quando ninguém estava olhando. Alguém que esperava sem exigir. Alguém que amava em silêncio, sem cobranças, sem pressões. E isso assustava Annelise mais do que qualquer ameaça. Porque ameaças ela já conhecia. Sabia como sobreviver a elas. Mas amor verdadeiro? Isso era território desconhecido. A noite caiu rápido, como sempre acontecia naquela época do ano. Annelise fechou a loja, conferiu as fechaduras 2 vezes, ajustou as câmeras e subiu para o apartamento. Tomou banho demorado, tentando lavar a tensão que carregava nos ombros. Preparou chá de camomila, colocou um filme qualquer na televisão, mas não conseguia se concentrar. A cabeça estava cheia demais, cheia de medo, de lembranças de Sebastian. Eram quase 11 da noite quando o telefone fixo da loja tocou. Annelise estava na cozinha lavando a xícara, quando ouviu o som estridente vindo de baixo. Ela parou, a água ainda correndo na pia. Quem ligaria para a floricultura àquela hora? O coração começou a bater mais rápido. Aquele ritmo irregular que ela conhecia bem demais. O ritmo do medo. Desceu as escadas devagar, cada degrau rangendo sob seus pés descalços. A loja estava escura, iluminada apenas pela luz dos postes que entrava pela vitrine. O telefone tocava, insistente, cortando o silêncio como uma sirene. Ela ficou parada na porta, olhando para o aparelho como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Poderia não atender, deveria não atender, mas atendeu. Alô? Ela disse, a voz saindo trêmula, quase inaudível. Silêncio do outro lado, mas não era um silêncio vazio, era carregado, pesado. Como se alguém estivesse ali respirando, esperando, saboreando cada segundo do medo dela. Alô? Ela repetiu mais alto agora, tentando forçar firmeza na voz. E então, a voz que ela nunca tinha conseguido esquecer mesmo depois de 6 anos. A voz que ainda aparecia nos pesadelos. Você está bonita com aquele vestido azul que usou hoje. O sangue de Annelise congelou. As pernas fraquejaram. O telefone quase escorregou da mão. Era ele, Dante. Depois de 6 anos, ouvir aquela voz era como ser jogada de volta no tempo. Naquele apartamento escuro onde ela gritava e ninguém ouvia, onde ela implorava e ele apenas sorria. Sebastian também notou o vestido. Dante continuou. A voz gelada, metódica, como se estivesse lendo uma lista de compras. Vi pelos olhos dele, quando você passou pela janela às 3 da tarde. Ele te ama, sabia? Coitado, que pena que não vai poder te salvar dessa vez. A ligação caiu. Annelise deixou o telefone escorrer da mão. O aparelho bateu no chão com um estrondo, mas ela mal ouviu. Caiu de joelhos ali mesmo, no meio da loja, entre os baldes de flores e os vasos vazios, a respiração falhando. O pânico subindo pela garganta, como um tsunami que não podia ser contido. Ele sabia. Sabia do vestido. Sabia de Sebastian. Sabia onde ela estava a cada hora do dia. Estava observando tudo, cada movimento, cada respiração. E não havia nada que ela pudesse fazer. Nada. O celular. Precisava do celular. Suas mãos tremiam tanto
que ela mal conseguia segurar o aparelho quando finalmente o encontrou no bolso. Discou sem pensar, os dedos se movendo por instinto. O número que estava grudado na geladeira lá em cima. O número que ela tinha memizado sem perceber. Sebastian atendeu no primeiro toque. A voz ainda alerta, mesmo sendo quase meia-noite. Anneliese, tem alguém aqui? Ela sussurrou, a voz falhando, quebrando no meio das palavras. Não aqui dentro, mas... Ele ligou. Dante ligou. Ele sabe de tudo, Sebastian. Sabe onde vou, o que visto, que você está aqui. Ele está nos observando o tempo todo e não podemos fazer nada. Ela ouviu o barulho imediato dele se mexendo, do outro lado da linha. Cadeira raspando, chaves tilintando, porta batendo. Não desligue, ele disse. E ela podia ouvir a urgência na voz dele. Mas também algo mais. Controle, força, certeza. Estou indo. 2 minutos. Respira comigo, Anneliese. Você consegue? Ela tentou, mas não conseguiu. O ar não entrava. O peito estava apertado demais, como se alguém estivesse sentado sobre ele. Anneliese, escuta minha voz. Sebastian disse, firme. 4 segundos dentro. Faz comigo. 1, 2, 3, 4. Agora segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora solta devagar. Ela tentou acompanhar a respiração dele. Falhou na primeira tentativa. Na segunda. Mas na terceira, um fiozinho de ar passou. E outro, e outro. Isso, ele disse. E ela podia ouvir o motor do carro acelerando. O vento batendo no microfone. Estou virando sua rua agora. Olha pela janela. Consegue me ver? Anneliese arrastou-se até a vitrine, ainda de joelhos, e olhou. As luzes da viatura cortaram a escuridão da rua. Sebastian estacionou em frente à loja e saiu correndo, o telefone ainda colado no ouvido. Ela rastejou até a porta e destravou. Ele entrou como um furacão, os olhos procurando por ameaças, por perigos até finalmente pousarem nela. Anneliese estava no chão, encolhida entre os vasos, o rosto molhado de lágrimas, tremendo. Sebastian se ajoelhou ao lado dela e a puxou para os braços sem pedir permissão. Anneliese não resistiu. Deixou-se desabar, deixou-se quebrar, porque estava cansada demais de fingir que era forte. Ele sabe de tudo, ela repetiu contra o peito dele, a voz abafada pela camisa. Estamos sendo observados e não podemos fazer nada. Nada. Sebastian não disse que estava tudo bem, porque não estava. Não mentiu dizendo que ia resolver tudo, porque não podia prometer isso. Apenas assegurou, enquanto ela socava o peito dele em frustração, chorando anos de medo acumulado, anos de fingir, anos de sobreviver, quando tudo o que ela queria era viver. Quando finalmente se acalmou exausta, ela levantou o rosto. Os olhos de Sebastian estavam vermelhos também, mas não de choro, de raiva contida, de impotência, de algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Não aguento mais ter medo. Ela sussurrou, a voz rouca de tanto chorar, e Sebastian segurou o rosto dela com as 2 mãos, os polegares limpando as lágrimas que ainda escorriam. Eu sei, e você não vai ficar sozinha nisso. Nunca mais. Algo se partiu dentro de Anneliese naquele momento. Todas as barreiras que ela tinha construído, todos os muros que tinha erguido para se proteger, e sem pensar, sem planejar, movida por desespero e cansaço e algo mais que ela não queria nomear, ela o beijou, foi desesperado, urgente, como se estivesse tentando apagar o medo com qualquer outra coisa, qualquer sensação que não fosse terror, qualquer emoção que não fosse pânico. Suas mãos agarraram a camisa dele, puxando-o para mais perto, e Sebastian respondeu por um segundo. Os dedos deslizando pelos cabelos dela, a respiração pesada misturando-se com a dela. Mas então ele parou, segurou o rosto dela com as 2 mãos, afastando-se devagar, a respiração ainda irregular, os olhos fechados como se estivesse reunindo forças para fazer o que precisava fazer. Não assim, ele disse, a voz rouca carregada de algo que soava como dor. Não porque você está fugindo do medo. Anneliese piscou confusa, sentindo a rejeição como um tapa frio no rosto. O calor que tinha tomado conta do corpo dela segundos antes evaporou, deixando apenas vergonha, constrangimento. Sebastian, Quando você me beijar de novo, ele interrompeu, abrindo os olhos e olhando diretamente para ela com uma intensidade que a fez tremer. Quero que seja porque está correndo em direção a mim, não fugindo dele. Quero que seja escolha, não desespero, porque você me quer,
Não porque precisa esquecer. As palavras dele a atingiram como um raio, iluminando cantos escuros dentro dela que ela nem sabia que existiam. Annelise sentiu algo se partir e se reconstruir ao mesmo tempo dentro do peito. Ele não estava aproveitando-se dela. Não estava pegando o que ela oferecia em desespero, mesmo que quisesse. E ela podia ver nos olhos dele que ele queria, que doía recusar. Ele a respeitava demais para isso. E isso mudou tudo. Annelise afastou-se envergonhada, limpando as lágrimas com as costas da mão, incapaz de olhar para ele. Sebastian esperou um momento antes de se levantar, estendendo a mão para ajudá-la a ficar em pé. Ela aceitou, as pernas ainda fracas, o coração ainda disparado, mas agora por razões diferentes. Vem, ele disse suavemente. Vou te levar lá para cima. Ele a guiou pelas escadas, uma mão firme nas costas dela, apoiando sem pressionar. No apartamento, preparou chá enquanto ela se sentava no sofá, enrolada num cobertor, observando-o se mover pela cozinha, como se conhecesse cada canto, cada gaveta. E talvez conhecesse, depois de todas aquelas noites dormindo no sofá, protegendo-a mesmo quando ela insistia que não precisava. Sebastian voltou com 2 xícaras fumegantes e sentou-se ao lado dela, não muito perto, deixando espaço para ela respirar. Eles beberam em silêncio por um longo tempo, o único som sendo o tic-tac do relógio na parede e o barulho distante de carros passando lá fora. Desculpa, ela disse finalmente, a voz pequena, quase inaudível. Não tem nada para desculpar. Eu te usei como... Annelise, ele interrompeu, virando-se para ela, colocando a xícara na mesinha. Você está aterrorizada. Está sendo perseguida por um homem que quase te matou. Você não está pensando direito, e eu entendo isso. Mas eu não vou deixar você confundir medo com amor. Não vou deixar você se arrepender de mim quando esse pesadelo acabar. Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem silenciosamente pelo rosto, pingando no chá que já estava frio. E se eu nunca tiver certeza? E se eu nunca conseguir separar uma coisa da outra? Então eu vou continuar esperando, ele disse. Simplesmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Como tenho esperado? Como vou esperar pelo tempo que for necessário? Annelise abriu os olhos e olhou para ele. Realmente olhou. Viu as olheiras que ele tentava esconder, o cansaço nos ombros de quem não dormia direito há dias, as marcas de preocupação que começavam a se formar ao redor dos olhos. Ele estava se sacrificando por ela. Sua carreira, seu sono, sua própria vida. E não pedia nada em troca. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrando. Por que você faz isso por mim? Sebastian sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Porque há 4 anos eu entrei numa floricultura para comprar flores para o túmulo da minha mãe. E vi uma mulher entre os girassóis, sorrindo enquanto ensinava uma criança a não regar demais as plantas. E ela tinha essa luz nos olhos, sabe? Como se tivesse lutado contra a escuridão e vencido. E eu pensei, essa é a pessoa mais forte que já vi. E então ela olhou para mim e sorriu. E eu soube. Simplesmente soube. Annelise não conseguia respirar. Não conseguia piscar. Apenas olhava para ele. Para aquele homem que tinha visto beleza nela quando ela mal. Conseguia se olhar no espelho. Eu me apaixonei ali mesmo. Sebastian continuou. A voz mais baixa agora, íntima. Entre os girassóis e as rosas. E quando descobri sua história, quando entendi tudo que você tinha sobrevivido, eu me apaixonei ainda mais. Porque você não deixou que aquilo te definisse. Você se reconstruiu. E eu quis fazer parte disso. Mesmo que fosse só de longe. Comprando flores toda semana. E fazendo você sorrir por 30 segundos. As lágrimas escorriam livremente agora. E Annelise nem tentava pará-las. Porque pela primeira vez em 6 anos, não eram lágrimas de dor. Eram de algo diferente. Algo que ela tinha esquecido que existia. Esperança. Sebastian pegou a xícara vazia das mãos dela e colocou na mesa. Depois simplesmente abriu os braços. Um convite, não uma exigência. Annelise hesitou apenas um segundo antes de se jogar contra o peito dele, deixando-se ser abraçada, protegida, não porque era fraca, mas porque não precisava ser forte sozinha. Você vai dormir aqui hoje, ele disse, não como uma pergunta, no seu quarto. E eu vou ficar no sofá como sempre. Que amanhã, quando acordar,
Eu ainda vou estar aqui. E no dia seguinte também. Até você me mandar embora, ou até isso acabar. O que vier primeiro. Annelise assentiu contra o peito dele, respirando o cheiro de sabonete e café que já estava se tornando familiar, confortável. E se eu nunca te mandar embora? Ela sentiu o sorriso dele contra o topo da cabeça. Então eu acho que vou precisar comprar um sofá melhor. Pela primeira vez em dias, Annelise riu. Foi uma risada pequena, molhada de lágrimas, mas real. E Sebastian a segurou um pouco mais apertado, como se estivesse guardando aquele som para os dias difíceis que ainda estavam por vir. Quando ela finalmente foi para o quarto, já passava das 2 da manhã. Sebastian arrumou o sofá com o cobertor e o travesseiro que já estavam ali, rituais de uma rotina que tinham criado sem perceber. Antes de apagar a luz, ele parou na porta do quarto dela. Annelise? Sim? Você é mais forte do que ele jamais vai ser. Não esquece disso. E fechou a porta suavemente, deixando-a sozinha com seus pensamentos, com suas dúvidas e com algo novo florescendo no peito. Algo que ainda a assustava, mas que pela primeira vez ela não queria arrancar. A manhã de quinta-feira começou com uma ligação que mudaria tudo. Sebastian estava na cozinha de Annelise, preparando o café e aquelas panquecas perfeitas que ele tinha aprendido a fazer com a mãe. Quando o celular tocou, ela viu o rosto dele mudar enquanto ele atendia. A mandíbula apertou. Os ombros ficaram tensos e algo escuro passou pelos olhos dele. Sim, senhor, entendi. Estarei aí em 20 minutos, ele disse. A voz controlada, profissional, mas Annelise podia sentir a tensão vibrando sob a superfície. Ele desligou e ficou parado por um momento, segurando o celular como se fosse uma pedra pesada. O que foi? Ela perguntou, o coração já acelerando, já sabendo que nada de bom vinha daquela ligação. Capitão Rodrigues quer me ver, agora. Ele foi. Trocou de roupa rapidamente, vestindo o uniforme com movimentos mecânicos, cada botão abotoado com mais força do que o necessário. Annelise o acompanhou até a porta, querendo dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras ficaram presas na garganta. Sebastian parou na soleira, virou-se para ela e tocou o rosto dela com suavidade. Volta para dentro. Tranca a porta. Qualquer coisa me liga. E saiu. Annelise ficou ali, observando pela janela, enquanto ele entrava na viatura e partia. E pela primeira vez, percebeu o quanto tinha se acostumado com a presença dele. Como a casa parecia mais vazia, mais fria, mais vulnerável sem ele ali. Sebastian entrou na delegacia com a cabeça erguida, mas o estômago revirado. Sabia o que vinha. Tinha sentido nos últimos dias. Os olhares dos colegas, os cochichos que paravam quando ele chegava perto, a forma como o capitão evitava cruzar com ele nos corredores. Capitão Rodrigues o esperava em sua sala. Sentado atrás da mesa de madeira escura, os braços cruzados, a expressão fechada. Sobre a mesa, um envelope pardo que Sebastian reconheceu imediatamente. O tipo de envelope que mudava carreiras, que acabava com futuros. Sente-se, Carvalho. Sebastian obedeceu, mantendo as costas retas, o olhar firme. Não ia se curvar. Não tinha do que se envergonhar. Rodrigues abriu o envelope e espalhou fotos sobre a mesa. Sebastian entrando no prédio de Annelise à noite, saindo de manhã cedo, com a mesma roupa do dia anterior. A viatura estacionada em frente à floricultura por horas seguidas. Uma foto dele segurando a mão dela através da janela de vidro. Cada imagem era uma condenação. Cada ângulo uma prova. Denúncia anônima, Rodrigues disse, a voz dura, decepcionada. Alega que o investigador responsável pelo caso está dormindo na casa da vítima, comprometendo a investigação e violando todos os protocolos existentes. Sebastian não desviou o olhar. Estou protegendo uma cidadã sob ameaça iminente. Está se envolvendo emocionalmente com uma testemunha. Rodrigues rebateu, a voz subindo. E você sabe melhor do que ninguém que isso é inaceitável. Isso invalida qualquer prova que você coletar. Qualquer advogado competente vai alegar que você tem interesse pessoal no caso, que fabricou evidências, que manipulou a vítima. Vai colocar tudo a perder. Com todo respeito, capitão, Sebastian disse, a voz controlada, mas firme. Se eu não estivesse lá, ela já estaria morta. Rodrigues bateu a mão na mesa com força, fazendo os porta-retratos saltarem. E se você continuar lá,
Vai destruir qualquer chance de prendermos esse desgraçado. Vai deixar ele escapar de novo, só que dessa vez por sua culpa. É isso que você quer? Sebastian cerrou os punhos sobre as coxas, as unhas cravando na palma das mãos. Cada palavra do capitão era uma lâmina, cortando não porque era falsa, mas porque tinha um fundo de verdade que ele não podia negar. Então, o que o senhor quer que eu faça? Que eu deixe ela sozinha para morrer só para manter as provas limpas? Que eu escolha o protocolo em vez da vida dela? Quero que você siga as regras que jurou seguir quando vestiu esse uniforme. Rodrigues disse, apontando para o distintivo no peito de Sebastian. Estou te afastando oficialmente do caso. 30 dias de suspensão administrativa. Se você tiver qualquer envolvimento adicional, qualquer contato com a investigação ou com a vítima enquanto estiver suspenso, será demissão sumária, sem discussão, sem recurso. O silêncio pesou entre eles como uma lápide. Sebastian encarou o capitão, vendo não apenas o superior, mas o homem, cansado, envelhecido, carregando seus próprios demônios. Você está jogando sua carreira fora por uma mulher, Rodrigues disse, mais baixo agora, quase suplicante. 10 anos de serviço exemplar. Tudo que você construiu. Não vale a pena, Carvalho. Sebastian se levantou devagar, tirando o distintivo do peito, com movimentos deliberados. Colocou-o sobre a mesa, junto com as fotos que tentavam transformar amor em crime. Não, senhor, ele disse, a voz firme, sem hesitação. Não estou jogando minha carreira fora. Estou salvando minha vida. Porque uma carreira sem consciência não vale nada. E se eu deixar ela morrer para proteger esse distintivo, eu não vou conseguir me olhar no espelho de novo. E saiu deixando Rodrigues sozinho com as fotos, com o distintivo, com o peso das próprias escolhas, que tinha feito anos atrás quando priorizou a carreira e falhou em proteger quem mais precisava dele. Quando chegou à floricultura, Annelise estava atendendo uma cliente idosa. Ela viu a expressão dele através da vitrine e soube imediatamente. Assim que a mulher saiu com seu buquê de margaridas, ela trancou a porta, virou a placa para fechado e virou-se para ele. O que aconteceu? Sebastian respirou fundo, as mãos nos bolsos, os ombros pesados como se carregasse o mundo. Fui afastado. 30 dias de suspensão administrativa. Oficialmente, não posso mais me envolver no caso. Se continuar te ajudando, me demitem. A culpa explodiu no rosto dela como uma bomba. As mãos voaram para a boca. Os olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Não, por favor, não. Sebastian, você não pode perder sua carreira por minha causa. Você ama esse trabalho, você... Ele deu 3 passos rápidos e segurou o rosto dela com as 2 mãos, obrigando-a a olhar para ele, a ver a certeza absoluta nos olhos dele. Escuta, eu não estou perdendo nada. Estou escolhendo você, todos os dias. E vou continuar escolhendo, mesmo sem distintivo, mesmo sem uniforme. Mas eu não quero que você... Eu sei o que você quer, ele interrompeu, os polegares limpando as lágrimas que escorriam. Você quer que eu fique bem, que eu seja feliz, que eu não me sacrifique? Mas, Annelise, eu não vou ficar bem se algo acontecer com você. Não vou ser feliz sabendo que te deixei sozinha. E isso não é sacrifício, é escolha. A única escolha que faz sentido. Ela fechou os olhos, mais lágrimas caindo, molhando as mãos dele, que ainda seguravam seu rosto. Mas não é sua escolha, ela sussurrou. É minha. E eu não quero isso para você. É tarde demais, ele disse. E havia um sorriso triste nos lábios dele. Já escolhi há 4 anos. Quando te vi entre os girassóis. Tudo depois disso foi só consequência. As notícias se espalharam rápido. Numa cidade pequena como Campos Verdes, segredos duravam o tempo de um suspiro. A clientela da floricultura despencou. As pessoas evitavam a loja, algumas por medo de serem associadas ao escândalo, outras por acreditarem nos rumores que Dante tinha plantado cuidadosamente. Denúncias anônimas de infestação de ratos, de flores com fungos, de práticas comerciais questionáveis. Tudo mentira, mas mentiras repetidas suficientes vezes começavam a soar como verdade. Fornecedores cancelaram contratos. O banco ligou sobre o atraso no aluguel. Annelise via seu sonho de 6 anos desmoronando, e o pior era saber que Sebastian estava desmoronando junto com ela. Mas então, numa manhã de sábado, algo mudou.
Dona Helena apareceu na porta da floricultura com uma sacola de pães caseiros e uma determinação que Annelise nunca tinha visto na vizinha. "Chega", a idosa disse, entrando sem pedir licença. "Chega desse homem destruir tudo de novo. A gente não vai deixar." E ela começou a fazer ligações para amigas da igreja, para o clube de jardinagem, para a associação de comerciantes. Em 2 horas, tinha organizado um mutirão comunitário e uma campanha nas redes sociais. Força Annelise. No sábado à tarde, quando Annelise abriu a loja, havia uma fila na porta. Vizinhos conhecidos, até pessoas de cidades próximas que tinham visto a campanha online. Todos comprando flores, enchendo a loja, abraçando-a, dizendo que ela não estava sozinha. Annelise chorou, mas pela primeira vez em semanas não foram lágrimas de medo, foram de gratidão, de esperança, de pertencimento. E quando olhou para Sebastian, que estava encostado na parede observando tudo, com aquele sorriso orgulhoso, ela soube, às vezes, perder tudo era a única forma de descobrir o que realmente importava. Enquanto a comunidade se mobilizava para salvar a floricultura, Sebastian usava seu tempo de suspensão para fazer o que a burocracia policial nunca permitiria: investigar sem amarras, sem protocolos, sem limites. Ele passou os 3 dias seguintes como um homem possuído. Dormia pouco, comia menos ainda. João, Patrícia e Rômulo, os únicos colegas que ainda o apoiavam abertamente, traziam informações extraoficialmente, arquivos que tecnicamente não deveriam sair da delegacia, pistas que oficialmente não existiam. Foi Patrícia quem encontrou a primeira conexão real. "Gilmar Souza", ela disse numa noite, jogando uma pasta sobre a mesa da cozinha de Sebastian. Conhecido da família de Dante desde a adolescência. Ficha limpa. Trabalha como entregador de aplicativo, o que significa que ele pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora, sem levantar suspeitas. Sebastian abriu a pasta, os olhos percorrendo as fotos, os registros. Gilmar tinha estado em Campos Verdes, nas datas exatas de cada ataque, cada flor destruída, cada bilhete deixado. As entregas dele sempre coincidiam com os horários dos incidentes. "É o comparsa perfeito", João disse, encostado no batente da porta, invisível, sempre com uma desculpa legítima para estar por perto, mas precisavam de mais. Coincidência não era prova, e sem provas sólidas, Dante permaneceria livre, cercando Annelise como um predador paciente. Foi Rômulo quem teve a ideia que mudou tudo. "A namorada de Gilmar", ele disse, jogando outra foto na mesa. "Tareco Kirsi trabalha no fórum. Tem acesso aos arquivos do caso." O silêncio caiu sobre o grupo enquanto as peças se encaixavam. A advogada tinha acesso a tudo. Informações sobre Annelise, sobre a investigação, sobre os movimentos da polícia. Tinha entregue cada detalhe nas mãos de Dante, consciente ou inconscientemente. Sebastian sabia o que precisava fazer. E sabia que era ilegal. Poderia resultar não só em demissão, mas em prisão. Mas ele já tinha cruzado a linha. Não havia volta. Na tarde de terça-feira, Sebastian confrontou a advogada num café discreto, no centro da cidade. Ela chegou nervosa, olhando ao redor, como se esperasse ser atacada a qualquer momento. Quando viu as fotos que ele tinha espalhado sobre a mesa, registros de acesso aos arquivos, mensagens trocadas com Gilmar, documentos que só ela poderia ter fornecido, seu rosto perdeu toda a cor. "Eu não sabia", ela chorou, as mãos tremendo ao redor da xícara de café, que nem tinha tocado. "Eu juro que não sabia o que Gilmar ia fazer com essas informações. Ele disse que era só para ajudar um amigo, que Dante só queria saber como a ex estava, nada mais." "Eu pensei..." "Você não pensou", Sebastian disse, a voz gelada, cada palavra afiada como uma lâmina. "E agora uma mulher está sendo caçada por causa da sua negligência, por causa de você confiar em quem não devia, por causa de você colocar seu relacionamento acima da segurança de alguém." Ela soluçou, enterrando o rosto nas mãos. Sebastian não sentiu pena, só sentiu raiva, fria, controlada, mas devastadora. "Você tem uma escolha agora", ele continuou. "Ou você coopera, entrega tudo que sabe, testemunha contra eles, ou eu levo essas provas para a ordem dos advogados e você perde sua licença antes de perder sua liberdade. Escolhe." Ela escolheu sobreviver. Concordou em testemunhar. Em troca de redução de pena,
Entregaria tudo, conversas, encontros, planos. Cada segredo que Dante e Gilmar tinham compartilhado, pensando que estavam protegidos. Quando Sebastian saiu daquele café, tinha nas mãos o que precisava. Não era suficiente para prender Dante ainda. As provas eram circunstanciais, coletadas de forma questionável. Mas era o começo. Era a esperança. Naquela noite, ele foi até o apartamento de Annelise. Eram quase 10 horas quando ele bateu na porta, encharcado pela chuva que tinha começado a cair forte. Ela abriu e o encontrou ali. Gotas escorrendo pelos cabelos, os olhos brilhando com algo que ela não conseguia nomear. Urgência, alívio, determinação. Tenho provas, ele disse ainda sem fôlego. Podemos prendê-los. Não hoje, não amanhã, mas em breve. Muito em breve. Mas Annelise não estava ouvindo as palavras. Estava olhando para ele. Para aquele homem que tinha perdido a carreira, a reputação, o distintivo, tudo por ela. Que tinha investigado sozinho, debaixo de chuva, sem descanso, sem desistir. Que tinha escolhido ela quando ninguém mais faria. Você disse, ela começou, a voz trêmula, carregada de emoção, que quando eu te beijasse de novo, seria porque estou correndo em sua direção, não fugindo dele. Sebastian ficou imóvel, a respiração suspensa, os olhos fixos nela. Annelise deu um passo à frente, depois outro, e outro, até estar ali, na frente dele, molhada da chuva que entrava pela porta aberta, o coração batendo tão forte que ela achava que ele podia ouvir, que o prédio inteiro podia ouvir. Estou correndo, Sebastian, ela disse, e havia lágrimas misturadas com a chuva no rosto dela. Estou apavorada, mas estou correndo, em direção a você, só você. E o beijou. Dessa vez foi diferente. Não era desespero tentando escapar do medo. Era escolha. Era rendição consciente. Era amor reconhecido, aceito, abraçado. Sebastian a puxou para dentro com um movimento fluido. Fechou a porta com o pé e a beijou de volta. Profundo. Devagar. Como se estivesse memorizando cada segundo. Cada respiração, cada batida do coração dela contra o dele. As mãos dele estavam nos cabelos dela, no rosto dela, na cintura dela, em todo lugar ao mesmo tempo. Como se não conseguisse acreditar que ela era real, que estava ali, que estava escolhendo isso, escolhendo ele. Eu te amo. Ele sussurrou contra os lábios dela, a voz rouca, carregada de anos de espera. Amo há 4 anos. E vou te amar quando tudo isso terminar. Quando não houver mais medo, quando for só nós dois. Annelise puxou-o mais perto, as mãos agarrando a camisa molhada dele, sentindo o calor do corpo dele através do tecido frio. Eu também te amo, ela disse. E ao falar as palavras em voz alta, algo dentro dela se libertou, como uma gaiola se abrindo e um pássaro voando pela primeira vez. Desculpa ter demorado tanto para ter coragem. Desculpa ter tido tanto medo. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, os polegares acariciando as bochechas molhadas. Valeu cada segundo de espera, cada. Maldito segundo, eles fizeram amor ali, mesmo. Começando no corredor, tropeçando até o quarto, deixando um rastro de roupas molhadas pelo caminho. Foi terno e intenso, desesperado e delicado. Ela chorou, mas não de dor ou medo, de alívio, de finalmente se permitir sentir, se permitir confiar, se permitir amar sem amarras. Sebastian foi cuidadoso, atento a cada reação dela, cada respiração, certificando-se de que cada toque era bem-vindo, cada beijo era desejado. E quando finalmente se tornaram um só, Annelise sentiu algo que não sentia há 6 anos. Sentiu-se segura, completa, em casa. Depois, deitados entrelaçados nos lençóis bagunçados, a chuva ainda batendo na janela, ele beijou a testa dela, o nariz, os lábios. Você é a coisa mais bonita que já me aconteceu, Sebastian disse, os dedos desenhando padrões preguiçosos nas costas dela. Annelise sorriu contra o peito dele, ouvindo o coração batendo firme, constante, confiável. Mesmo eu sendo tão complicada, tão cheia de bagagem, especialmente por isso, ele respondeu puxando-a mais perto, porque você pegou toda essa bagagem e transformou em força. Pegou a dor e plantou flores. Pegou o medo e construiu coragem. Você é incrível, Annelise, e eu teria esperado 40 anos. Não só 4, para estar aqui com você agora. Ela levantou o rosto para olhar para ele, os olhos brilhando na penumbra do quarto. Promete uma coisa?
qualquer coisa. Quando tudo isso acabar, quando não houver mais ameaças, mais medo, promete que você ainda vai estar aqui, que isso não vai desaparecer quando não houver mais nada para me proteger. Sebastian virou-se de lado, encarando-a, os olhos sérios, sem hesitação. Annelise, eu não estou aqui porque você precisa de proteção. Estou aqui porque te amo. O perigo vai acabar, mas o amor não. Isso aqui, ele colocou a mão dela sobre o coração dele. Isso é para sempre. Mesmo quando você não precisar mais de mim, eu ainda vou te querer. Ainda vou te escolher, todos os dias. Ela beijou-o novamente, mais suave agora, mais lento, como se estivessem selando uma promessa que nenhuma ameaça poderia quebrar. E naquela noite, pela primeira vez desde que Dante foi libertado, Annelise dormiu a noite inteira, sem pesadelos, sem medo, apenas paz, porque finalmente tinha entendido. Força não era nunca precisar de ninguém. Força era ter coragem de deixar alguém entrar. 3 semanas de paz. 3 semanas em que Annelise e Sebastian viveram discretamente sua nova relação, descobrindo um ao outro de formas que iam além do medo, além da proteção. Ela acordava com ele ao lado. Dormia ouvindo a respiração dele. Sorria sem motivo, enquanto arrumava flores porque sabia que ele passaria na hora do almoço só para vê-la. Pela primeira vez em meses, ela conseguia dormir a noite inteira sem acordar sobressaltada. Mas Sebastian sabia. No fundo ele sempre soube. A calmaria era falsa. Predadores como Dante não desistiam. Eles esperavam, estudavam e atacavam quando a vítima baixava a guarda. Quando finalmente começava a acreditar que estava segura. E ele não ia deixar isso acontecer. Intensificou a vigilância sem contar para Annelise. Não queria preocupá-la. Não queria roubar aquele pouco de paz que ela tinha conquistado. Sem o peso do protocolo, sem precisar pedir autorização, ele agiu. Montou um esquema de rastreamento ilegal no celular de Gilmar. Crime que podia resultar em prisão, que destruiria qualquer chance de carreira que ainda tivesse. Mas ele não se importava mais. Distintivos podiam ser repostos. Annelise não. Foi numa manhã de quinta-feira que ele descobriu. O rastreador o alertou sobre uma movimentação estranha. Gilmar estava num galpão abandonado na zona industrial. Um lugar que não fazia sentido para entregas. Sebastian ligou para João, Patrícia e Rômulo. Em 20 minutos estavam todos lá, escondidos entre os prédios decadentes, usando um drone com microfone direcional que Rômulo tinha, conseguido através de um primo que trabalhava com segurança privada. Tecnologia que a delegacia nem sabia que existia. Tecnologia que nunca seria admitida em tribunal. Mas naquele momento, Sebastian não estava pensando em tribunais. Estava pensando em sobrevivência. O drone captou tudo. Cada palavra, cada detalhe do plano que fez o sangue de Sebastian gelar nas veias. Sexta-feira, 6 da tarde. A voz de Dante ecoou através dos fones de ouvido, carregada de satisfação doentia. Gilmar vai acionar o alarme de incêndio falso na rua dela. Todo mundo vai evacuar. Vai ser caos. É quando você entra. E a tranca do depósito dos fundos? Gilmar perguntou, a voz hesitante, nervosa. Ela expandiu a loja ano passado, lembra? Tem uma câmara de refrigeração nos fundos, industrial trancável por fora. Você empurra ela lá dentro e tranca a porta. 15 minutos e a hipotermia começa. Meia hora e ela para de lutar. Sebastian sentiu o estômago revirar. João colocou a mão no ombro dele, apertando, tentando mantê-lo presente, focado. E depois? Gilmar insistiu. Como a gente sai dessa sem ser pego? Dante riu, um som gelado, calculado, que não tinha nada de humano. Depois eu entro, heroicamente. Todo mundo vai estar vendo, a polícia, os vizinhos, todo mundo. Vou encontrá-la na câmara, vou tentar salvá-la. Mas antes disso ela vai assinar uma carta. Uma confissão dizendo que tudo foi mentira, que me acusou por vingança porque eu terminei com ela. E depois, depois vai parecer suicídio. Mulher traumatizada, que não aguentou o peso da própria mentira. O silêncio que caiu sobre o grupo foi ensurdecedor. Patrícia estava pálida. Rômulo cerrou os punhos. João tinha que segurar Sebastian pelo braço para impedi-lo de invadir o galpão imediatamente. Temos eles. João sussurrou, desligando a gravação. Mas Sebastian balançou a cabeça, a realidade caindo sobre ele como água gelada. É gravação ilegal. Inadmissível em tribunal. Se apresentarmos isso,
Vamos todos presos por escuta clandestina. Invasão de privacidade. Violação de direitos constitucionais. O advogado de Dante vai destroçar o caso inteiro. O silêncio voltou, mais pesado agora. Rômulo chutou o pneu da viatura frustrado. Patrícia passou as mãos pelo rosto exausta. Então o que fazemos? Ela perguntou, a voz quebrando. Deixamos ele executar o plano. Deixamos Annelise morrer porque não podemos usar a única prova que temos? Não, Sebastian disse. E havia algo diferente na voz dele agora. Algo frio, determinado, perigoso. Usamos isso como vantagem. Sabemos o que eles vão fazer. Sabemos quando e como. Podemos preparar uma armadilha. Podemos fazer com que ele confesse na frente de testemunhas em flagrante. Isso seria admissível. João cruzou os braços, pensando. Você está falando em usar Annelise como isca? Estou falando em dar a ela a chance de terminar isso, Sebastian corrigiu. Mas só se ela concordar. Só se ela escolher. Contar para Annelise foi a coisa mais difícil que Sebastian já teve que fazer. Eles estavam no apartamento dela, depois do jantar, quando ele finalmente reuniu coragem. Ela estava enrolada no sofá, assistindo um documentário sobre crimes reais, gritando as respostas antes dos detetives na tela, como sempre fazia. Ele pausou o vídeo. O silêncio súbito a fez olhar para ele, e o que viu no rosto dele fez seu estômago afundar. O que foi? Sebastian respirou fundo. Pegou as mãos dela entre as dele. Descobrimos o plano deles. Todo ele. Quando, como, onde. Temos cada detalhe. Annelise ficou pálida, mas não foi o medo que dominou. Foi algo diferente. Algo que brilhou nos olhos dela como chama. Então vamos usar isso contra eles. Não, Sebastian disse imediatamente, apertando as mãos dela. Você não vai ser isca. Não vou arriscar você assim. Eu não sou isca, ela rebateu, olhando diretamente nos olhos dele, firme, decidida. Sou caçadora. Ele me ensinou a ter medo, Sebastian. Você me ensinou a ser forte de novo. Agora eu vou terminar isso. Do meu jeito. Sebastian quis discutir, quis proibir, quis trancá-la num lugar seguro e resolver tudo sozinho. Mas viu nos olhos dela algo que o calou. Determinação, coragem, a recusa de continuar sendo vítima. Ela não estava pedindo permissão. Estava informando. Se fizermos isso, ele disse a voz rouca, tem que ser perfeito. Um erro, um único erro, e você morre. E eu não vou sobreviver a isso, Annelise. Ela segurou o rosto dele, obrigando-o a olhar para ela. Então a gente não erra. A gente planeja cada detalhe. E a gente faz juntos. Não eu sozinha, não você sozinho. Juntos. Passaram 2 dias planejando. O plano era arriscado. Beirava o suicida. Mas era a única chance que tinham. Annelise entraria na câmara refrigerada, como Dante esperava. Mas estaria preparada. Cobertor térmico escondido, celular extra, até uma chave inglesa pesada, caso precisasse se defender. Sebastian entraria logo após Dante, usando um gravador escondido. Não no bolso. Não no celular. Essas eram as primeiras coisas que alguém revistava. Dona Helena, que tinha sido costureira por 40 anos, costurou o microgravador na bainha interna da camisa de Sebastian. Invisível, indetectável. Em uma revista superficial. Se conseguissem gravar Dante confessando em flagrante, ameaçando, atacando, seria admissível. Seria suficiente para prendê-lo por anos. Mas para isso dar certo, Sebastian teria que deixar Dante agir. Teria que esperar Annelise ser trancada na câmara. Teria que confiar que 15 minutos não seriam tempo suficiente para ela sucumbir ao frio. A margem de erro era mínima. A chance de falha enorme. Na noite de quinta-feira, véspera do dia marcado, Annelise não conseguiu dormir. Ficou na varanda, olhando as estrelas, tentando acalmar o coração que não parava de disparar, as mãos que não paravam de tremer. Sebastian se aproximou por trás, colocou um cobertor sobre os ombros dela, envolvendo-a com os braços. Ainda dá tempo de cancelar tudo, ele disse, a voz baixa, carregada de preocupação. Podemos fugir! Ir para longe. Recomeçar em outro lugar onde ele nunca nos encontre. Annelise balançou a cabeça, apoiando-se contra o peito dele. Eu não vou passar o resto da vida correndo dele. Não de novo. Não depois de tudo que construí aqui. Ele abraçou-a mais apertado, apoiando o queixo no ombro dela.
respirando o cheiro de lavanda do shampoo dela. Se algo der errado... Nada vai dar errado, ela interrompeu, virando-se nos braços dele para encará-lo, porque eu confio em você. Pela primeira vez em 6 anos, eu confio completamente em alguém. E isso é tudo que preciso. Sebastian segurou o rosto dela, os olhos brilhando com lágrimas que ele recusava deixar cair. Eu vou te proteger. Juro por tudo que eu amo. Juro pela minha vida. Eu sei, ela sussurrou tocando o rosto dele com ternura. Mas dessa vez a gente se protege, juntos. Eles se beijaram ali, na varanda, sob as estrelas, sabendo que talvez fosse a última noite de paz que teriam. Fizeram amor devagar, gravando cada toque, cada suspiro na memória, como quem se prepara para uma guerra. Depois, deitados na cama, Annelise traçou os contornos do rosto dele com os dedos. Se algo acontecer comigo amanhã, não vai acontecer. Mas se acontecer, ela insistiu, a voz firme, eu preciso que você saiba, esses últimos dias ao seu lado foram os melhores da minha vida. Você me ensinou que amor não é prisão, é liberdade, e eu te amo por isso. Por tudo isso. Sebastian puxou-a para mais perto, enterrando o rosto nos cabelos dela, respirando fundo como se tentasse memorizar até isso. Nada vai acontecer. Amanhã, quando tudo terminar, a gente vai acordar juntos e viver o resto das nossas vidas sem medo. Eu prometo. Ela queria acreditar, com cada fibra do ser ela queria. Mas no fundo ambos sabiam. Amanhã, tudo mudaria. A manhã de sexta-feira amanheceu cinzenta, com nuvens pesadas prometendo tempestade. Annelise acordou antes do sol nascer. O corpo tenso, cada músculo preparado para o que estava por vir. Sebastian ainda dormia. O braço ao redor dela, o rosto relaxado de uma forma que ela sabia que não estaria daqui a algumas horas. Ela ficou ali por longos minutos, apenas observando, memorizando a forma como ele respirava. As pequenas rugas no canto dos olhos, a cicatriz na sobrancelha, que ela nunca tinha perguntado de onde veio, mas que agora traçava com os dedos como se fosse um mapa. Quis acordá-lo. Quis cancelar tudo e fugir como ele tinha sugerido. Começar de novo em algum lugar distante, onde Dante nunca os encontraria. Mas não fez isso. Porque ela não era mais a mulher que fugia, era a mulher que enfrentava. Quando Sebastian acordou, ela já estava vestida. O vestido azul. O mesmo que Dante tinha mencionado na ligação, aquele que ele tinha usado para provar que estava observando cada movimento dela. Uma provocação deliberada, uma declaração de guerra. Sebastian viu e entendeu imediatamente. Sentou-se na cama, os olhos fixos nela. Ah, tem certeza? Absoluta. Ele se levantou, vestiu a camisa com o gravador costurado na bainha por Dona Helena, checou o equipamento 3 vezes, certificando-se de que estava funcionando perfeitamente. Cada segundo de gravação seria crucial. Cada palavra precisava ser capturada. João, Patrícia e Rômulo já estavam posicionados em pontos estratégicos ao redor da floricultura, disfarçados, invisíveis, prontos para agir se algo saísse do controle. Dona Helena, mesmo sem saber dos detalhes completos, prometeu ficar atenta, pronta para ligar para a polícia ao primeiro sinal de problema. Às 5 da tarde, Annelise abriu a floricultura como se fosse um dia normal. Arrumou os vasos na vitrine, regou as plantas, atendeu os poucos clientes que ainda vinham, agradecendo o apoio de cada um. Sebastian ficou a 2 quadras de distância, invisível mas presente, cada nervo do corpo em alerta máximo. O relógio na parede da viatura marcava os minutos com uma lentidão cruel. 17h45. 15 minutos para o inferno começar. 17h52. 8 minutos. Annelise fechou a loja, trancou a porta da frente como sempre fazia, mas deixou a dos fundos destrancada, como combinado. 17h58. 2 minutos. E então, às 18h03, o alarme de incêndio falso disparou. O som estridente rasgou o silêncio da tarde como um grito. Annelise estava atrás do balcão quando ouviu. O coração disparando imediatamente, mas forçando-se a respirar. Devagar, como Sebastian tinha ensinado. 4 segundos dentro, 7 segurando, 8 fora. As pessoas começaram a sair dos prédios, confusas, assustadas. Dona Helena gritava da janela, perguntando o que estava acontecendo. O padeiro largou a bandeja na calçada. A rua inteira evacuava, exatamente como Dante tinha planejado. Era o caos perfeito.
Annelise saiu da loja olhando ao redor, fingindo pânico. O broche que Patrícia tinha dado estava preso na gola do vestido. Uma microcâmera disfarçada. Tudo estava sendo gravado. Cada movimento, cada palavra que seria dita. Foi quando viu Gilmar. Ele estava vestido como bombeiro. O capacete escondendo parte do rosto, mas ela reconheceu o andar, a postura, a forma como os olhos dele a procuraram na multidão. Ele se aproximou rapidamente, agarrou o braço dela com força. Você precisa sair da rua agora, ele disse, empurrando-a de volta para dentro da loja. A risco de explosão, Annelise fingiu resistir, mas deixou-se ser levada. Eles entraram. Gilmar trancou a porta da frente. Virou-se para ela com um sorriso cruel que revelava quem ele realmente era. Você fez tudo errado, sabe? Ele disse, a voz carregada de satisfação doentia. Devia ter deixado o homem em paz. Devia ter aceitado o que ele fez e seguido em frente. Ele quase me matou, Annelise disse, a voz tremendo não de medo, mas de raiva contida, de anos de dor transformada em fúria. E agora ele vai terminar o serviço, Gilmar rebateu, arrastando-a pelos fundos da loja. Annelise sabia para onde estavam indo. A câmara de refrigeração. Tinha se preparado. Tinha escondido o cobertor térmico atrás das caixas, o celular extra no bolso interno, a chave inglesa pesada presa na parte de trás da cintura, coberta pela blusa. Mas quando Gilmar abriu a porta de metal e a empurrou para dentro com força, o frio a atingiu como uma parede sólida. 4 graus Celsius, o ar gelado queimando os pulmões. Ela tinha 15 minutos antes que a hipotermia começasse, meia hora antes de perder a consciência. A porta se fechou com um clique metálico. Trancada. Annelise ficou parada por 2 segundos, deixando o pânico lavar sobre ela, sentindo o frio penetrar através do vestido fino. Depois forçou-se a agir. Pegou o cobertor térmico e enrolou-se nele. Encontrou o celular. Enviou uma mensagem para Sebastian. Estou dentro. Ele trancou. A resposta veio imediata. Estou vendo, aguenta, já vai. Do lado de fora, Sebastian observava tudo pela transmissão da microcâmera de Annelise. Seu coração estava disparado, cada batida ecoando nos ouvidos como um tambor de guerra. João estava ao lado dele na viatura, tenso, pronto. Quando Dante chegar, você entra, João disse. A gente cobre os fundos. Se ele tentar fugir, não vai conseguir. Sebastian acenou, os olhos fixos na tela do celular, vendo a imagem tremida do interior da câmara refrigerada, vendo Annelise enrolada no cobertor, lutando para não tremer. Aguenta mais um pouco, só mais um pouco. E então, como previsto, Dante apareceu. Ele chegou pela rua principal, caminhando com calma, as mãos nos bolsos, a postura relaxada de quem não tinha nada a temer. Algumas pessoas ainda estavam do lado de fora, confusas com o alarme que continuava tocando. Dante acenou para elas, como se fosse um cidadão preocupado, vindo verificar o problema. Quando viu Sebastian parado na calçada, sorriu. Aquele sorriso que Annelise conhecia tão bem. Frio, calculado, vazio. Carvalho, ele disse, parando a alguns metros de distância. Que surpresa te ver aqui. Achei que você estivesse suspenso, sem distintivo, sem autoridade. Sebastian deu um passo à frente, bloqueando o caminho para a floricultura. Polícia, afaste-se do local. Dante riu, um som que fez o sangue de Sebastian ferver. Você não é mais polícia, Sebastian. Está suspenso, lembra? Sem autoridade, sem poder. Só um homem patético tentando salvar uma mulher que nunca vai conseguir. Esquecer o que eu fiz com ela. Cada vez que você tocar nela, ela vai lembrar de mim. Sebastian cerrou os punhos, mas manteve a voz firme e controlada. O gravador estava captando tudo. Ela já te esqueceu. Você é só uma sombra do passado dela. Nada mais que isso. Sombra? Dante deu um passo à frente, a voz baixando, ficando perigosa. Eu sou o pesadelo que ela nunca vai superar. Toda vez que fechar os olhos, ela vai me ver. Toda vez que um homem erguer a voz perto dela, ela vai lembrar da minha. Eu a quebrei, Carvalho, e ninguém conserta o que eu quebro. Sebastian viu a faca. Dante sacou com rapidez, apontando diretamente para ele. Uma ameaça clara, inegável. Agora você tem uma escolha, Dante disse, girando a lâmina na mão. Chama reforços e ela morre, congelada antes que consigam arrombar a porta da câmara. Ou entra sozinho, me enfrenta,
E talvez, só talvez, eu deixe você salvá-la. O que vai ser, herói? Sebastian olhou para João, que estava escondido atrás da viatura. Fez um sinal discreto com a mão. Espera. Depois olhou de volta para Dante, levantando as mãos devagar. Está bem. Eu entro, desarmado. Ele tirou a arma do coldre, colocou no chão, chutou para longe. Levantou as mãos novamente, mostrando que estava limpo. Como você pediu, Dante sorriu satisfeito e abriu a porta da floricultura, com a chave que Gilmar tinha deixado para ele. Fez um gesto largo, quase teatral. Depois de você. Sebastian entrou. A porta se fechou atrás deles com um som que ecoou como uma sentença final. Dentro, a tensão era sufocante. Dante circulava ao redor de Sebastian como um predador, a faca ainda na mão. Os olhos brilhando com satisfação doentia. Sabe o que mais me irrita em você? Dante começou, a voz arrastada. Você acha que é herói? Acha que pode salvá-la de mim? Mas ela é minha, Carvalho. Sempre foi. Eu a marquei. E nada que você faça vai apagar isso. Você não a marcou, Sebastian disse, a voz calma, deliberada. Cada palavra sendo gravada pelo dispositivo escondido na bainha da camisa. Você a machucou. Mas ela se curou. Sem você. Apesar de você. E agora ela é livre. Algo que você nunca vai entender. A frase enfureceu Dante. Ele avançou rápido demais, e Sebastian mal teve tempo de desviar do primeiro golpe. A lâmina cortou o ar onde sua garganta estava segundos antes. Eles lutaram entre os vasos de flores, derrubando arranjos, quebrando vidros, o som de destruição ecoando pela loja vazia. Sebastian era mais forte, mais treinado, mas Dante era desesperado, movido por anos de raiva acumulada. A faca cortou o braço de Sebastian, depois a costela. A dor explodiu, quente e aguda, mas ele não parou. Não podia parar. Então Dante pegou uma barra de ferro que estava encostada na parede. O golpe veio rápido, brutal. Atingiu o braço esquerdo de Sebastian. O som do osso quebrando ecoou na loja como um tiro. Sebastian gritou, caindo de joelhos, a visão embaçando pela dor que explodia em ondas do braço quebrado. Tentou se levantar, mas não conseguiu. O mundo girava. Dante ficou parado acima dele, a barra de ferro na mão, os olhos brilhando com triunfo. Agora você vai ouvir, ele disse, caminhando em direção aos fundos, em direção à câmara refrigerada. Vai ouvir ela gritar meu nome e vai saber que falhou. Sebastian no chão tentou se arrastar, mas o braço quebrado não respondia. Cada movimento era agonia pura. Annelise, ele sussurrou, a voz falhando. Mas dentro da câmara, Annelise tinha ouvido tudo. O gravador no broche tinha captado os sons da luta, o grito de Sebastian, o silêncio terrível que se seguiu. E então ouviu os passos. Alguém estava vindo. Ela se posicionou atrás da porta, o cobertor térmico enrolado no braço esquerdo, como escudo improvisado, a chave inglesa pesada na mão direita. O frio já estava começando a afetar seus movimentos, mas a adrenalina a mantinha alerta. As mãos tremiam, do frio, do medo, da determinação. A fechadura girou, a porta se abriu devagar, e Dante entrou sorrindo, esperando encontrar uma vítima congelada e indefesa. Mas encontrou uma mulher de pé, pronta e furiosa. Dante congelou por uma fração de segundo, ao ver Annelise de pé, não encolhida no canto como ele esperava, mas firme, com a chave inglesa erguida. Foi tempo suficiente. Ela golpeou com toda a força que tinha. A chave inglesa acertou o ombro dele, fazendo-o cambalear para trás com um grito de dor e surpresa. A faca que ele segurava caiu no chão gelado da câmara. Você não me assusta mais, Annelise disse, a voz tremendo, mas firme, cada palavra carregada de 6 anos de raiva contida. Não agora. Nunca mais. Dante tentou avançar, mas ela golpeou novamente, dessa vez acertando o braço que ele levantou para se proteger. Do lado de fora, João e Rômulo ouviram os gritos, através dos comunicadores, e invadiram a loja com Patrícia logo atrás. Encontraram Sebastian no chão, tentando se levantar com o braço quebrado, pendurado em um ângulo impossível, e Dante tropeçando para fora da câmara refrigerada, seguido por Annelise, que ainda segurava a chave inglesa, tremendo violentamente do frio, mas viva, tão viva. João derrubou Dante no chão, algemando-o enquanto lia seus direitos. Patrícia correu para Sebastian, chamando a ambulância pelo rádio.
que Rômulo pegou o cobertor térmico e envolveu Annelise, guiando-a para longe, para o calor, para a segurança. Mas ela se soltou, correu até Sebastian, caindo de joelhos ao lado dele, as mãos tocando o rosto dele, verificando se estava respirando, se estava vivo. Eu estou bem, ele disse. Mesmo claramente não estando, a dor evidente em cada linha do rosto. Você está bem? Estou. Ela respondeu rindo e chorando ao mesmo tempo. Estou bem. Nós estamos bem. E enquanto as sirenes se aproximavam, enquanto Dante era arrastado para fora algemado e derrotado, Sebastian e Annelise ficaram ali, segurando um ao outro, sobreviventes de uma guerra que finalmente tinha terminado. O gravador tinha capturado tudo, cada confissão, cada ameaça, cada palavra que Dante tinha dito estava registrada, clara, inegável, admissível em tribunal. 6 meses depois, o tribunal estava lotado. Annelise sentou-se na primeira fila, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos fixos na frente. Sebastian estava ao lado dela, o braço ainda com cicatrizes visíveis, mas curado, funcional. Ele segurou a mão dela quando o juiz entrou. Aquele toque firme que dizia sem palavras: "Estou aqui, você não está sozinha." O veredicto veio claro, firme, sem possibilidade de recurso. Dante Moreira, 18 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Tentativa de homicídio qualificado, sequestro, perseguição, associação criminosa e violação de medida protetiva. Gilmar Souza. 12 anos pelos mesmos crimes, com pena reduzida por colaboração com a justiça. A advogada. 4 anos em regime semiaberto por cumplicidade, obstrução da justiça e vazamento de informações sigilosas. Quando o martelo bateu, selando a sentença final, Annelise sentiu algo se desprender dentro do peito. Não era apenas alívio, era liberdade, verdadeira, completa, definitiva. Dante foi levado algemado, escoltado por 2 policiais. Antes de sair, ele olhou para ela uma última vez, tentando encontrar medo nos olhos dela, tentando reafirmar o poder que um dia teve. Mas Annelise não desviou o olhar, não tremeu, não baixou a cabeça. Apenas o encarou firme, como quem olha para algo que já não tem mais poder algum, que nunca mais teria. E ele soube. Tinha perdido. Completamente. Do lado de fora do tribunal, a imprensa esperava. Câmeras, microfones, repórteres gritando perguntas, empurrando-se para chegar mais perto. Sebastian colocou o braço ao redor dela, protegendo-a da confusão, abrindo caminho. Mas Annelise parou. "Eu quero falar", ela disse. Ele a olhou, surpreso, preocupado. Tem certeza?" "Tenho." Ela se posicionou diante das câmeras, respirou fundo daquela forma que Sebastian tinha ensinado. 4 dentro, 7 segurando, 8 fora. E falou com voz clara, sem tremer. "Meu nome é Annelise. E durante 3 anos da minha vida, fui vítima de violência doméstica. Demorei para denunciar porque tinha medo. Medo de não ser acreditada. Medo de que nada mudasse. Medo de morrer. Mas denunciei. E hoje, 6 anos depois, vi meu agressor ser condenado. Não foi fácil. Não foi rápido. Mas foi justo." Sua voz ficou mais firme, mais forte. "Se você está passando por isso agora, saiba. Você não está sozinha. Você pode sobreviver. Pode reconstruir. Pode amar de novo sem medo. Pode florescer depois da tempestade. Eu sou a prova viva disso." As câmeras clicaram freneticamente. Os repórteres anotavam cada palavra. E Sebastian, ao lado dela, sorriu, orgulhoso, apaixonado, grato por estar ali, testemunhando a força dela. Nos meses seguintes, a história de Annelise ganhou repercussão nacional. Ela foi convidada para dar palestras, para participar de campanhas sobre violência doméstica, para contar sua história em programas de televisão. Mas o que mais a emocionou foi a quantidade de mulheres que começaram a procurá-la, mensagens, cartas, e-mails, relatos. De mulheres que estavam presas em relacionamentos abusivos e que, ao ouvirem a história dela, encontraram coragem para sair, para denunciar, para recomeçar. Foi Mariana quem sugeriu, numa tarde de domingo, enquanto tomavam café na floricultura. A gente devia fazer algo maior, algo que realmente ajude essas mulheres além de inspiração. E assim nasceu a ONG Recomeço Coletivo. Um espaço de acolhimento, apoio psicológico
jurídico e capacitação profissional para mulheres vítimas de violência. Annelise e Mariana tocavam o projeto juntas, com todo o coração. Dona Helena virou voluntária, recebendo as mulheres com café e abraços. Patrícia dava aulas de defesa pessoal. João ajudava com as questões legais, orientando sobre medidas protetivas e processos. A floricultura expandiu. Annelise criou uma ala específica para workshops gratuitos, ensinando mulheres a plantar, a cuidar, a ver algo crescer sob seus cuidados. Era terapêutico, transformador ver uma semente se tornar flor. Era entender que elas também podiam florescer de novo. Sebastián, por sua vez, foi formalmente reintegrado à polícia após o processo administrativo. A suspensão foi mantida nos registros, mas acompanhada de uma comenda ao mérito por bravura e dedicação acima do dever. Ele foi promovido a detetive, especializado em crimes de violência doméstica, usando sua experiência para ajudar outras vítimas, para treinar policiais a reconhecer os sinais. Agir com empatia. Capitão Rodrigues, confrontado pelos próprios demônios ao ver Sebastián arriscar tudo pela mulher que amava, algo que ele próprio não tinha feito quando sua filha precisou, mudou. Tornou-se mentor, aliado, amigo e começou a trabalhar para reformar os protocolos, para dar mais proteção às vítimas, mais ferramentas aos policiais. E numa tarde de sexta-feira, 6 meses e 2 semanas após o julgamento, Sebastián chegou do trabalho ainda de uniforme, mas com algo escondido nas costas. Annelise estava no jardim frontal. O jardim que Dante tinha destruído agora estava completamente reconstruído, mais bonito do que nunca. Flores vibrantes, cores vivas, especialmente girassóis. Tantos girassóis que pareciam pequenos sóis espalhados pela terra. Ela regava as plantas quando ouviu os passos dele. Virou-se, sorrindo daquele jeito que ainda fazia o coração dele pular. Chegou cedo hoje. Tinha um motivo, ele disse, trazendo a mão de trás das costas. Era uma orquídea, delicada, perfeita, em plena floração, com pétalas brancas e detalhes roxos que pareciam pintados à mão. Levei 8 meses para ela florescer, Sebastián disse, entregando-a para ela com cuidado. Comecei a cultivar 2 anos atrás, depois que você disse não. E pensei em você cada dia que reguei essa flor, pensando no tempo que coisas bonitas precisam para crescer quando cuidadas corretamente, com paciência, com amor. Annelise pegou a orquídea, os olhos enchendo de lágrimas que ela não tentou esconder. Ela sabia o que aquilo significava. Ele tinha começado a cultivá-la quando ela o rejeitou, quando disse que não estava pronta. E agora, finalmente, a flor tinha florescido, como eles. Sebastián se ajoelhou ali mesmo, no jardim reconstruído, entre os girassóis e as rosas, as mãos tremendo levemente, mas os olhos firmes, cheios de certeza absoluta. Annelise, você me ensinou que amor verdadeiro não é salvar ninguém, é escolher estar presente, todo dia, nos momentos fáceis e nos impossíveis. Eu escolho você, todos os dias, para sempre, e quero continuar escolhendo você pelo resto da minha vida. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso, abrindo-a para revelar um anel simples, delicado, com uma pedra que brilhava à luz do sol poente. Casa comigo? Annelise largou a orquídea com cuidado no chão, cobriu a boca com as mãos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Felicidade pura transbordando. Levanta daí antes que machuque o braço de novo, seu teimoso. Sebastián riu, mas não se levantou. Só depois que você responder. Ela se ajoelhou na frente dele, segurou o rosto dele com as 2 mãos, olhando diretamente nos olhos que tinham visto o pior dela, e ainda assim escolhido ficar. Sim, 1000 vezes sim, 1 milhão de vezes sim. E o beijou ali, no jardim onde tudo tinha sido destruído e reconstruído, onde pétalas uma vez espalhadas em ameaça, agora cresciam em promessa. Dona Helena aplaudiu da janela, gritando de alegria, chamando os vizinhos. Mariana apareceu na esquina com os filhos, como se tivesse sido avisada, e provavelmente foi. A vizinhança inteira saiu para celebrar, formando um círculo ao redor do casal, aplaudindo, chorando de felicidade. A comunidade que os protegeu agora celebrava com eles. 1 ano depois, o casamento aconteceu no Jardim da Floricultura. Simples, íntimo, cercado apenas pelas pessoas que realmente importavam. As que tinham estado ali nos dias escuros, as que tinham ajudado a reconstruir, as que tinham acreditado.
Annelise caminhou sozinha pelo corredor improvisado entre as fileiras de cadeiras, entre arcos de flores que ela mesma tinha feito. Uma escolha consciente. Ela não precisava ser entregue por ninguém. Caminhava com as próprias pernas, forte, livre, inteira. Quando Sebastiana viu, chorou. Não de tristeza, mas de gratidão pura. Por ela ter sobrevivido. Por ela ter escolhido ele. Por eles terem chegado ali juntos, contra todas as probabilidades. Os votos foram escritos por eles mesmos, sem padronização, sem fórmulas, apenas verdade. Prometo não te salvar, Sebastian disse, a voz embargada pela emoção, porque você não precisa ser salva. Prometo estar ao seu lado enquanto você salva a si mesma. Prometo te escolher, te respeitar, te amar em todos os dias, nos fáceis e nos impossíveis, para sempre. Annelise sorriu através das lágrimas que escorriam livremente. Prometo não ter medo de te amar. Prometo acreditar que amor verdadeiro não aprisiona, mas liberta. Prometo te escolher todos os dias, em cada decisão, em cada respiração, até o último suspiro. Eles se beijaram sob o arco de girassóis, e a pequena multidão aplaudiu, chorou, celebrou o triunfo do amor sobre o medo, da esperança sobre o trauma, da luz sobre a escuridão. Na festa, enquanto dançavam a primeira música, uma versão lenta de A Thousand Years, Sebastian sussurrou no ouvido dela. Feliz? Mais do que imaginei ser possível. Ela respondeu apoiando a cabeça no ombro dele. Mais do que merecia. Você merece tudo, ele corrigiu beijando a testa dela. Tudo de bom que esse mundo pode oferecer. Depois, quando o sol começou a se pôr pintando o céu de laranja e rosa, eles plantaram juntos uma roseira no jardim. Annelise ensinava a técnica, as mãos guiando as dele com paciência. Precisa de paciência, ela disse sorrindo. Aprendi com a melhor, ele respondeu beijando-a. E ali, naquele jardim que tinha sido destruído e reconstruído, cercados por flores que desabrochavam sob cuidado constante, sob amor paciente, Annelise e Sebastian começaram o resto de suas vidas, juntos, livres, amados, e finalmente em paz. Às vezes, as histórias mais bonitas nascem dos recomeços mais difíceis. Annelise aprendeu que ser forte não era nunca cair. Era levantar-se cada vez que caía. Que aceitar ajuda não era fraqueza, mas coragem. E que o amor verdadeiro não aprisiona. Liberta, Sebastian. Lhe ensinou que esperar não é desistir. É acreditar que algumas flores precisam de mais tempo para florescer. E quando finalmente desabrocham, valem cada dia de paciência. Eles provaram que é possível reconstruir, que é possível amar depois da dor, que é possível transformar cinzas em jardim. E talvez, no fundo, essa história também fale de você, das suas batalhas silenciosas, dos seus recomeços, da coragem que você carrega sem nem perceber, porque todos nós, de alguma forma, estamos tentando florescer. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Ele nos ajuda a continuar trazendo histórias que inspiram e transformam. Inscreva-se no canal para não perder as próximas jornadas que vamos compartilhar. E nos comentários conte, de onde você está nos ouvindo? Seu apoio é o que mantém esse espaço vivo e cheio de esperança. Obrigado por estar aqui, por acreditar que recomeços são possíveis e por escolher todo dia florescer.